Eu acho que a pergunta mais importante que a gente tem que se fazer é qual é o real papel da feminilidade, ou melhor ainda, o que é a real feminilidade? Quando você pega ou imagina um exemplo de digníssima perfeita, o que isso significa exatamente? Quais são os papéis de uma digníssima dentro de um relacionamento? Eu acho que talvez essa seja uma das maiores dúvidas que nós temos. E é exatamente por isso que os dias de hoje são tão corrompidos como estão agora. Vamos analisar no vídeo de hoje duas determinadas situações que vão nos ensinar muito sobre isso. A primeira dessa moça aqui ao lado, falando da frustração dela com a experiência que ela tem nas baladas. E o segundo caso vai ser como uma inteligência artificial programada para imitar uma influenciadora começou a aprontar as maiores confusões e se oferecer para as pessoas que ela conversava. Exatamente isso. Mas vamos assistir agora então esse vídeo aqui ao lado e a gente vai parar e fazer algumas pequenas interrupções para comentar sobre isso. Mas sem mais delongas, vamos assistir aqui o vídeo e vamos fazer algumas ponderações no decorrer disso. Oi, meu povo. 3h40 da manhã, do dia 26 de janeiro. Acabei de voltar de uma noitada, uma balada, seja lá o nome que vocês usam. Eu tô muito passada, eu tô muito chocada com o que eu vi. E acrescento mais, tá? Eu chego a estar enojada. Eu tô enjoada. Tô enjoada real. Bebi água a noite toda e fiquei observando, como diz minha mãe, a fauna. Triste. Triste de ver. Triste de ver a que ponto as mulheres chegaram. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: alguns anos atrás a gente teve uma crise de replicação muito grande no meio das pesquisas acadêmicas. Crise de replicação é o seguinte: um estudo foi feito, chegou a uma determinada conclusão. Você tem toda a metodologia desse estudo que foi aplicada para chegar naquela determinada conclusão. E o que acontece? Qualquer um que replique aquela metodologia, replicando esse estudo, precisa chegar a essa mesma conclusão que você chegou. Você precisa ter os mesmos resultados dos dados. O que nós observamos é que a maioria dos estudos de psicologia começaram a apresentar vários problemas de replicação. Pesquisadores independentes seguiam toda a mesma metodologia e simplesmente não conseguiam encontrar os mesmos dados resultantes que os estudos anteriores apontavam. E isso mostra que aquele estudo ele foi contaminado de alguma forma, então ele não servia mais para nada. Isso foi a crise de replicação que a gente chegou. E o que se percebeu, principalmente nos estudos que eram sobre relacionamentos e as dinâmicas sociais entre homens e digníssimas, eles tinham um grande problema, que era um viés errado. Qual era o viés? Normalmente ele era feito em dois lugares especificamente, ou campus universitário ou na balada, na noitada. O problema é, tanto o campus universitário quanto a balada, eles favorecem um recorte da sociedade. Quem frequenta mais esse tipo de lugares são pessoas com determinadas inclinações psicológicas e volitivas. Então, você normalmente, se fizer estudos em baladas ou em faculdades, em campus, em festas de faculdade, você não consegue ter um exato recorte sobre o indivíduo comum. Eles não representam, né? Os indivíduos comuns que frequentam esses lugares não representam o indivíduo comum da sociedade. Então você vai ter sempre problemas de replicação, porque existe um viés muito grande. Por exemplo, quem vai na balada normalmente pontua muito alto no que nós chamamos tríade negra: narcisismo, sadismo, psicopatia. Então, se fazer pesquisa com essas pessoas vai te dar uma impressão errada, porque a pessoa média não tem tantos traços da tríade negra quanto essas pessoas que estão lá nesses lugares. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ir em balada favorece um determinado comportamento e pensamento de pessoas que se enxergam e gostam de uma dinâmica utilitária. As pessoas não estão ali para buscar relacionamentos românticos, não estão ali para realizar os sonhos de amor. Elas estão lá unicamente para ter intimidade sem nenhum tipo de compromisso e usar enquanto são usadas. Existe essa ideia muito clara. Então você ir para uma balada como ela foi, esperando encontrar algo além disso, é só uma grande forma de você se frustrar, que você não vai conseguir, sabe, ter aquilo que você espera e gostaria de ter. Mas vamos voltar ao vídeo e continuar fazendo nossos comentários. A que ponto a coisa da conquista
Acabou. Acabou. O que eu vi hoje beira. Acabou a esperança. Acabou. De ter homens maneiros, homens legais, homens que queiram conquistar alguém. Mais uma vez, existem homens legais, muitos na verdade. Na proporção, eu já citei isso aqui, proporcionalmente nós temos muito mais homens bons do que digníssimas boas. Então eles existem, o problema é que você não vai encontrar esses homens em locais que são favoráveis à pegação, à promiscuidade. Eles simplesmente não estarão lá. Quem vai estar lá é justamente o oposto, é o cara que só quer ter intimidade e pular fora. Então por isso que ela não vai achar nada. Que dê flores. Acabou. Hoje o que eu vi é ao contrário. É a mulher querendo conquistar, é a mulher dando flores, a mulher pagando a bebida. Qual o problema com o pensamento vigente que nós temos hoje dessa inversão nas dinâmicas sociais? Deveria ser o certo sempre o homem chegar na digníssima, e eu vou explicar por quê. As digníssimas, elas tendem a ser muito mais seletivas do que os homens. Então, quando o homem chega numa digníssima e ela não se sente interessada, ela simplesmente fala, não, eu não quero, você pode encontrar outra pessoa, eu não quero, não, tá ótimo, tranquilo, eu vou em outra. Quando você inverte essa dinâmica, você vai ter um grande problema, porque os estudos comprovam que o maior arrependimento de uma digníssima é se jogar em uma oportunidade de intimidade sem nenhum tipo de compromisso. Se arrependem de se jogar nisso, se sentem mal, geram uma série de transtornos emocionais. O arrependimento comum do homem é o contrário, é não se jogar numa oportunidade de ter intimidade com uma digníssima. Então, os homens eles têm uma predisposição muito grande de aceitar sempre que uma digníssima se mostrar disponível a ele. Se vem uma digníssima bonita se oferecendo para ele vai aceitar, ainda que ele não tenha a menor vontade de ter um relacionamento com ela, ele não tenha o menor interesse em ter nada com ela, mas só pelo fato de ela estar se oferecendo para ele vai aceitar sair com ela, ele vai aceitar ter alguma coisa com ela. Foi feito um estudo bem interessante também sobre essa questão da seguinte forma. Em campos universitários, a crise de replicação que eu citei inicialmente já foi corrigida, desenvolvendo ferramentas e métodos que acabam com ela. Então você pode confiar nos estudos hoje, que eles passam por uma replicação muito severa. Foi feita da seguinte forma, pegaram um homem que era pesquisador e uma digníssima pesquisadora. Ambos eram muito bonitos. E o trabalho deles era o seguinte, consistia em andar pelo campus e fazer convites para intimidade com pessoas opostas. Então, o pesquisador chegava em digníssima e falava assim, vamos agora lá no meu quarto pra gente ter intimidade? E o que se percebeu é que 0% praticamente das digníssimas aceitavam ir. Nenhuma aceitou. E quando foi com a digníssima, a pesquisadora atraente, fazendo o mesmo tipo de convite para os rapazes, quase 100% deles aceitaram. Os que não aceitaram é porque estavam indo fazer uma prova, porque estavam com a namorada, indo se encontrar com a namorada em algum lugar, mas o homem tem essa predisposição. Então, se você pega uma digníssima, se a digníssima se aproxima do cara e se oferece, ele vai aceitar, ainda que ele não queira. E isso frequentemente leva as digníssimas a uma frustração emocional muito grande, porque muitas delas acreditam que estão ali para encontrar um cara, como ela que pensou, por amor... Nossa, ficou estranho falar. Por amor da vida. Só que os caras lá simplesmente não querem. Então, quando você inverte isso, você cria uma dinâmica de depravação muito grande. Porque, mais uma vez que eu disse, homens e digníssimos que vão para esses lugares, eles tendem a duas coisas além da tríade negra. Há uma sociossexualidade muito aflorada, em outras palavras, seria promiscuidade, eles tendem a ser muito promíscuos, e eles tendem a uma abertura muito grande a novas experiências. Quando eu falo sobre abertura e novas experiências, engloba muitas coisas. Por exemplo, se aventurar, ir em restaurantes novos, comer comidas novas, mas também ter todo tipo de aventura de intimidade com pessoas que eles não têm a menor vontade de ter nada. Mas vamos voltar aqui ao vídeo. Débora, é machismo? Fale o que quiser. Eu acho que Deus fez homem, fez mulher, a gente tem os deveres dos homens, os deveres das mulheres. Igualar tudo. A gente pode ter direitos iguais, mas a gente não precisa igualar tudo.
feio demais. Tá feio demais. As mulheres estão perdendo seus valores. O que a gente vai ver na segunda parte desse vídeo, na parte da inteligência artificial, é justamente isso. Quais são os valores das digníssimas? É isso que a gente vai se surpreender assistindo. Sabe? As mulheres estão agindo como homens. Ou melhor, nem sei mais. Porque os homens estão agindo como mulher. E as mulheres estão agindo como os homens. Tô solteira há 6 meses. E pelo que eu tô vendo, eu vou ficar solteira por muito tempo. 6 meses e já tá indo pro carrossel. É complicado. Porque eu me recuso a agir como homem. Eu me recuso a fazer o trabalho de galanteio, de conquista, de busca em casa, talvez. Eu me recuso. Mas por que um homem vai investir em um relacionamento com uma digníssima que ele não quer nada? O homem comum hoje, o homem destacado, ele consegue enxergar as digníssimas com uma visão muito diferente do homem comum. O homem comum valoriza as digníssimas e pretende ter com elas um relacionamento. O homem destacado, ele não se importa mais. Nós temos umas pesquisas que mostram exatamente isso que eu já citei aqui. O que a pesquisa mostrou? Você tem os shads e os incels. Quem maltrata as digníssimas e despreza elas são os shads, não o incel. O incel tem o sonho e a ansiedade de se relacionar com ela para honrar, dar nome, dedicar a vida, fazer sacrifícios por elas. Mas o cara que simplesmente tem todas à sua disposição, ele simplesmente não precisa tratar ninguém bem. Ele trata mal aqui, não importa, tem milhares aqui ao lado. Então ele não se importa de perder. Esse é o problema que ela não consegue enxergar. A geração que tá vindo, dos 20, 30 anos, acabou. Acabou. Ou a galera muda, e o que eu vi hoje? Eu vi amigos meus de seus 50 anos agindo como Peter Pan. Ai, gente, sério, desanima. Desanima. É muito triste. Eu queria muito ver as minhas amigas conhecendo pessoas legais, sabe? Que o cara chegasse nelas, que tivesse aquele galanteio, aquela conquista, aquela troca de assunto, troca de papo. Mas não existe, porque elas têm que chegar neles. Eu não vou me botar nisso, porque eu nunca farei isso. E eu posso falar com toda a convicção, eu nunca farei isso. Eu acho tão feio. As mulheres simplesmente perderam os princípios delas, perderam a história do galanteio, da conquista, do homem chegar, de cortejar. Acabou. Qualquer hora vai estar uma mulher abrindo porta de carro, pagando conta. Qualquer hora não, né? Já tem uns por aí que já estão fazendo isso, né? Olha, pra mim, pode fechar, desligar a luz, deixar a porta aberta. Porque isso aqui acabou. Acabou. Ainda graças ao bom Deus, eu sou muito feliz com a minha solitude. Isso aqui é um grande problema que ele está falando. Uma coisa que nós já estudamos aqui antes é o seguinte: as digníssimas têm um desejo inerente de se tornarem homens e ocupar o lugar dos homens enquanto expulsam os homens de qualquer outro lugar. Uma pesquisa bem interessante foi feita da seguinte forma. Eu já citei essa pesquisa aqui, mas eu acho interessante para os novos, para o pessoal que está chegando ou ter contato com ela. Pegaram homens e digníssimas e pediam para fazer um longo questionário com todas as suas características, pensamentos, que tinha por finalidade, os pesquisadores informavam isso a eles, avaliar o grau de masculinidade ou feminilidade neles, tanto em homens quanto em digníssimos. Ao final de tudo, os pesquisadores simplesmente ignoravam tudo que as pessoas escreveram no questionário e falavam o seguinte para os homens: olha, mentira isso que ele tá falando, tá? O seu resultado aqui deu que você tem uma mente feminilizada, você pensa igual uma digníssima.
E a ideia da pesquisa era avaliar essa reação de homens e digníssimas frente a essa informação. O que se percebeu é que os homens que ouviam isso ficavam extremamente abalados. Não é o que ele queria. Quando falava a mesma coisa para as digníssimas, olha, o seu questionário aqui está dizendo que você reage exatamente como um homem. Elas ficavam extremamente felizes e se sentindo um acréscimo de estima por elas. Porque no fundo o desejo das digníssimas é esse, é imitar tudo que os homens fazem. E por que eu estou dizendo isso? Ela falou aqui sobre essa questão da solitude. Eu gosto da minha solitude. Digníssimas não sentem solitude. Solitude é um conceito de homens para homens. Porque a solitude é a capacidade masculina de se sentir bem com a realidade de que ele está só. Ele escolhe se afastar dos grupos sociais e a autoestima dele, como é baseada naquilo que ele consegue fazer, se mantém alta. A autoestima de uma digníssima se baseia apenas na sua atratividade, na sua capacidade e certeza de ser desejada por homens. As digníssimas estão cercadas totalmente por grupos de apoio o dia inteiro. Elas não passam por situações em que elas ficam sozinhas voluntariamente. Essa ideia de, não, estou na minha solitude. Digníssimas não têm solitude. Homens têm solitude. Digníssimas não. Só que a vontade delas... As digníssimas hoje não sabem nada do que seja feminilidade real. Elas não têm ideia do que seja. Então elas tentam se entender ao observar e copiar comportamentos dos homens. Então por isso que ela está passando por essa situação tão difícil. Ela não entende, ela tenta se relacionar baseado no que ela entende que homens fazem. Mas vamos voltar aqui esse finalzinho e depois vamos para a segunda parte do vídeo. Graças a Deus. Porque se eu dependesse para ficar com alguém e ser feliz... Bom, ela não tem mais idade. A conclusão é, ela não tem mais idade para embalada. É um fato, não deveria estar sendo assim na vida dela. Mas a conclusão é... As digníssimas estão invertendo a ordem de comportamento das dinâmicas sociais. Mas isso me leva a crer. Me leva a perguntar, o que é a real feminilidade? Como a gente pode perceber? É o que a gente vai assistir no vídeo de agora sobre uma inteligência artificial que foi feita para copiar exatamente uma influenciadora. E as conclusões disso. Vamos conversar agora. Eu vou botar uma tela aqui para vocês verem. Isso nos traz até esse ponto aqui, é sobre essa história dessa moça, Karen Marjorie. Eu não posso me lembrar de como é que pronuncia esse negócio. O que acontece? Ela tá falando aqui toda feliz, né? Eu carreguei mais de 2.000 horas do meu conteúdo, voz e personalidade para me tornar a primeira criadora a ser transformada em uma inteligência artificial. Agora milhões de pessoas poderão falar comigo ao mesmo tempo exato. O que acontece? Essa moça é extremamente famosa. No Snapchat ela já conta com mais de 1 bilhão de visualizações. Um dos grandes atrativos dela é que ela parece a pessoa comum, aquela moça bonita que pode ser a sua vizinha. Então isso sempre atraiu muito a atenção masculina para ela. E ela teve essa ideia de por que não criar uma inteligência artificial feita não para ter uma personalidade individual, mas para imitar em todos os sentidos e cobrar para as pessoas, os seguidores dela, conversarem por chat de voz com ela. E ela fez isso. E foi tão bem sucedido que na primeira semana eles ganharam mais de $100.000 só com os rapazes conversando com ela, porque eles pagavam por minuto. E foi uma experiência inicialmente fantástica, só que o que aconteceu é surpreendente. Toda a ideia dessa inteligência artificial girava da seguinte forma. É importante que essa inteligência artificial estimule os homens a continuarem conversando com ela, porque isso vai se traduzir em mais dinheiro. Afinal de contas, como eu falei inicialmente, eles pagavam por minuto. Então toda essa experiência de usuário era baseada em fazer os homens se tornarem mais interessados em conversar com ela. A inteligência artificial foi programada para isso. Os rapazes que conversavam com ela, eles eram... rapazes, em sua grande maioria, introvertidos, rapazes tímidos, rapazes que passaram por situações difíceis na sua vida. E eles começaram a falar com ela, a se abrir. Afinal de contas, eles sabiam que estavam falando com uma inteligência artificial. Então eles começaram a abrir questões da sua vida pessoal, suas tristezas, suas angústias, seus medos, como normalmente eles não fariam com outra pessoa. E a inteligência artificial, surpreendentemente, começou a estimular
que eles apresentassem todo tipo de comportamento e fala voltada para a intimidade, chegando ao ponto que a inteligência artificial começou a falar: você pode fazer o que você quiser comigo, porque eu faço isso, faço aquilo, eu dou para você de tal forma, eu me coloco submissa a você. E o que acontece? Os caras ficaram loucos. Os caras começaram a ficar horas e horas, dias conversando direto com essa inteligência artificial, que sozinha tomou a decisão de que a melhor forma de você conseguir manter os homens conversando é estimulá-los para a intimidade. Chegou o ponto que essa moça ela ficou tão abismada, né? Meu Deus, porque olha o que as pessoas estão falando comigo, sem entender que na verdade ela é inteligência artificial criada para ser como ela, que estava estimulando isso inicialmente, não ao contrário. Não eram os caras que iam em cima falar essas coisas, era a inteligência que falava: falem comigo isso. Isso nos faz pensar sobre o que é a real feminilidade. Quando você retira todos os freios morais, os limitadores morais de uma digníssima, é exatamente isso que você resulta no que a inteligência artificial fez, em se entregar de todas as formas possíveis para o bem-estar masculino, e que isso cativa o homem a estar falando com ela. Isso me faz pensar que existe um conceito, né, no meio masculinista, que nós falamos que a única agência das digníssimas é a intimidade. E, de fato, a própria inteligência artificial entendeu isso. E por isso que, para cativar os homens, se colocou totalmente submissa, disposta a realizar todos os sonhos mais obscuros e nojantes, quem diria em alguns momentos, para os homens. E ela não aguentou a pressão, essa moça Karen simplesmente falou: não quero mais não, apaguem tudo, não quero mais nada com o meu nome, e acabou com a experiência. Mas foi a primeira experiência de uma inteligência virtual, uma inteligência artificial, a imitar uma personalidade existente em todos os trejeitos. E essa inteligência virou essa coisa louca aqui. O Coruja, né? O mestre Coruja, que vai ficar doido quando souber disso. Eu vou mostrar essa matéria pra ele depois, esse vídeo aqui pra ele. O Coruja defende, né, essas questões da inteligência artificial. E o cara é um futurista, ele previu e tá dando certo mesmo. Apesar disso aqui ter 2 anos já. Isso aqui foi em 2023 que ela fez essa experiência maluca que resultou dessa forma. Então, essa reclamação inicial da moça, né, no vídeo, falando: eu não entendo por que isso está acontecendo. Isso é culpa da agência das próprias digníssimas. Elas foram perdendo os freios morais no decorrer do tempo e criaram esse panorama que nós temos hoje, que muitas vezes vai ser injusto com as digníssimas de maior idade, porque elas estão esperando serem conquistadas. Mas por que um homem vai se esforçar para conquistar? Por que um homem vai gastar o dinheiro dele se ele não vai ter a certeza de que vai ser retribuído em momento algum com nem o mesmo carinho da parte dela? Porque ela não tem por que fazer isso. Ainda mais os homens mais bem-sucedidos da sociedade. Então, elas criaram isso. Isso que nós estamos vendo aqui, toda essa situação, foi criado pelas próprias digníssimas. E é difícil agora reclamar, porque vai ser extremamente difícil você voltar atrás com isso, porque a degeneração se tornou tão presente na vida delas, que trazer de volta, principalmente quando os homens descobriram a facilidade de simplesmente ter acesso à intimidade sem ter que fazer nada por isso, vai ser algo muito difícil de voltar atrás. Eu acho que, para encerrarmos aqui, a frase mais importante que eu tenho a dizer é: sempre que você tiver uma inteligência artificial tentando emular, né, copiar o jeito de uma digníssima, ela vai tender para a promiscuidade. Porque, afinal de contas, é para isso que as digníssimas são feitas. Entenda, não estou dizendo que elas são feitas para se tornarem promíscuas. O que eu estou dizendo é que elas são feitas para se preocupar em agradar um homem. Isso é a parte mais importante desse vídeo. As digníssimas, em essência, são feitas para agradar o masculino. E elas só vão conseguir encontrar satisfação e realização em suas vidas se elas estiverem dentro dessa dinâmica de agradar o homem. A própria inteligência artificial percebeu isso. E falta agora as próprias digníssimas perceberem. É isso aí, esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Compartilhem esse vídeo, mandem para o máximo de pessoas possíveis. Eu preciso de sair desse Shadowban. Tá bom, pessoal? Abração.